Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém? Amém. Por gentileza, os irmãos que podem, se coloca de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Da palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Hoje é a última parte, irmãos. Né? Hoje nós encerramos essa mensagem. E como Deus tratou conosco, né? Essas últimas quinta-feira, a importância de nós termos uma mente restaurada, uma mente curada. Mateus capítulo 13, do versos 3 em diante, diz assim, ó. Mateus capítulo 13, verso 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora o versículo 15, irmãos. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais essa noite de podermos estar na tua presença. Pai, fale conosco, nos exorta, nos edifica e nos ensina. O teu Espírito Santo tem a plena liberdade, Pai, de falar conosco essa noite. Nós estamos com o ouvido inclinado ao Senhor. Nós estamos com o coração inclinado ao Senhor essa noite para ouvir a tua voz. Pai, trate conosco, nos cure para a glória do teu nome. Amém. Amém. Os irmãos que podem se assentar. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, chegamos no último solo. Chegamos na última terra. E você que está com a sua Bíblia aberta, eu quero só verbalizar novamente esse versículo. Versículo de número 8. Quem puder permanecer com a Bíblia aberta, vai dizer assim, ó. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Chegamos à boa terra. Passamos pela terra que era à beira do caminho. Passamos pela terra que tinha pedregais. Passamos pela terra que os espinhos começaram a sufocar. E agora nós chegamos à boa terra. E o texto vai nos dizer que essa terra ela produziu e deu fruto, um a 100, outro a 60. Essa semente ela frutificou. O coração que representa a boa terra, esse coração que representa a boa terra foi a que removeu as pedras, suportou as dificuldades da vida, lançou raízes profundas, criou um clima favorável para frutificar com abundância. Então essa mente, essa pessoa que representa essa terra, ela suportou todo tipo de dificuldade, calúnia, perseguição. Ela suportou os prazeres de falar não aos prazeres dessa vida. Ela lançou raízes profundas. Às vezes de parar, sentar e reclamar, essa pessoa ela pegou as dificuldades e fez com que as dificuldades fossem
criar algo para que as suas raízes crescessem, pastor Val, e buscassem águas profundas, nutrientes. Então, essa terra, essa boa terra, é uma pessoa perseverante, é uma pessoa que não olha para a dificuldade, é uma pessoa que não abaixa a guarda. Ele preferiu frutificar do que abortar a semente, do que desistir. Porque nós temos aprendido que nesse mundo nós teremos aflições, e o poder de escolha está nas nossas mãos, se nós continuamos ou se nós desistimos. Se nós pararmos, vai ter dificuldade da mesma forma. Se nós avançarmos, teremos dificuldade da mesma forma. Mas a diferença é que nós atravessaremos a tempestade e encontraremos um novo tempo na presença do Senhor. Então essa boa terra preferiu ser tratada, preferiu colocar em prática a palavra do Senhor. Essa boa terra preferiu servir ao Senhor com toda a sinceridade e aceitando os desafios. Irmãos, e nós vamos entender algo aqui essa noite que é extraordinário, irmãos. Eu confesso que o meu coração está fervendo de muita alegria, porque eu consegui entender algo nas lutas que o Senhor Jesus permite que nós passamos, os conflitos internos que nós enfrentamos. Nós vamos chegar lá. Quem representa a boa terra? Quem é que representa essa boa terra? O próprio Jesus disse: o que compreende a sua palavra, refletiram sobre ela. Você que está com a sua Bíblia aberta, versículo 23, do capítulo 13. Aqui Jesus está dando a interpretação. Então vamos lá. Quem representa essa boa terra? Quem é essa boa terra? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, quem é essa pessoa que representa a boa terra? É que compreende a palavra. Lembra que Jesus disse em Mateus capítulo 7 que o homem prudente é aquele que ouve e as pratica? Então, quem é? Como eu faço para minha mente ser boa? Como que eu faço para minha mente frutificar as promessas de Deus? Como que eu faço para que as sementes que são lançadas na minha mente, ela frutifique? É fácil, é compreender e praticar a palavra de Deus. Aleluia. Quando eu a pratico, é como se eu estivesse regando aquela semente. Quando eu a pratico, a palavra, é como se as raízes estivessem se aprofundando. Quando eu pratico a palavra, é como se a minha alma fosse tratada pela palavra, sendo curada pela palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. Então qual é a dificuldade que Deus enxerga em nós? Quando nós ouvimos a sua palavra e a não praticamos, quando nós não andamos na sua palavra. Agora eu consigo entender, porque o salmista vai dizer assim, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a tua palavra. Aí eu consigo entender, porque Jesus disse que aquele que ama o Pai, que aquele que deseja o Pai, é aquele que pratica a palavra. Porque quando praticamos a palavra, quando compreendemos a palavra, é como se o próprio Deus morasse dentro de nós. Porque Jesus disse assim: eu e o Pai desceremos e faremos morada dentro dele. Então só há uma condição de Deus morar no meu coração e no teu coração: é compreendendo a palavra, é vivendo a palavra, é andando na palavra. Glória a Deus. Então só existe uma condição de Deus morar em mim:
eu compreendo a palavra. Só existe uma condição para mim frutificar na presença de Deus. É quando eu compreendo a palavra. É quando eu vivo a palavra. Aleluia, Senhor. Não adianta eu pegar o microfone. Não adianta eu estar presente se não a pratico. Eu me tornarei como as outras terras. Mas quando eu compreendo a palavra, quando eu entendo a palavra, quando eu sinto desejo pela palavra, a minha terra começa a se movimentar. A minha terra começa a ficar boa. Eu começo a frutificar na presença de Deus. Então quem representa a boa terra é aqueles que compreenderam a sua palavra. Primeiro, o que nós aprendemos até aqui, irmãos, é necessário praticar a palavra. Se eu não estou praticando a palavra, se acende-se o sinal de alerta para a minha vida. Há uma grande probabilidade de eu estar com a minha mente doente. Há uma grande probabilidade de quando vir os confrontos da vida, pastor Val, eu fracassar, eu escolher desistir, eu abortar a promessa. Por que tem pessoas abortando a promessa? Porque tem sementes que Deus lança na mente do homem e de repente o homem aborta aquela semente, porque não consegue viver a palavra. Não consegue entender o plano de Deus, não consegue entender o propósito de Deus, não consegue entender a vontade de Deus. Eu só consigo entender a vontade de Deus com a minha vida quando eu tenho intimidade com a palavra. Não responda não, mas eu vou fazer uma pergunta, responda dentro de você. Você já leu toda a Bíblia? Você já leu toda a Bíblia? Você acredita que o ateu que não acredita em Deus, se você perguntar, ele sabe de versículo por versículo? Sabia que um macumbeiro, ele recita versículo da Bíblia? E nós, será que já lemos toda a Bíblia? Sabia que tem países que é proibido entrar a Bíblia? E no Brasil tem, eu mesmo tenho 4 Bíblias em casa. Então como compreender a palavra? Como viver a palavra? Como entender a vontade de Deus para a minha vida? Está dentro da palavra. Como entender o plano maior de Deus para a minha vida? Está dentro da palavra. Aleluia, Senhor. Se nós conseguimos compreender a palavra, nós entenderemos e serviremos melhor ao Senhor. Tem pessoas parando por tanta coisa, pouca coisa, irmãos. Tem pessoas desistindo por pouca coisa. Enquanto tem pessoas que estão sendo degoladas, enforcadas na janela das 40 nos outros países. Tem um site chamado Portas Abertas, eu acompanho, assista lá. Teve um homem que perdeu as 2 filhas, pastor Val, e mataram a mulher dele e sequestraram as 2 filhas dele, Diácono Lucas. O brasileiro que estava lá perguntou assim para ele: qual que é o seu desejo? O que você pede para a igreja brasileira? Ele olhou e falou assim: sabe o que eu peço para a igreja brasileira? Que ore para mim não desistir. Rapaz, por que você não vai embora daqui não? Porque eu preciso ganhar os meus irmãos, eu preciso ganhar esse país que está na idolatria. Ou seja, ele perdeu as 2 filhas, perdeu a esposa, mas não perdeu a chama do evangelho. Sabe por quê? Porque ele entendeu o que é a palavra de Deus. Quando nós entendemos, nós não deixamos de frutificar. Quando nós entendemos, nós não deixamos de dar fruto no reino de Deus. Quando nós entendemos a palavra, nós damos fruto. Você acha que todo dia nós estamos bem? Você acha que todo dia nós estamos com vontade de vir para a igreja? Não! Mas o que nos faz e nos traz até aqui é entender a palavra do Senhor, é compreender a palavra, é entender que existe um tempo que vamos chorar, mas terá um tempo de alegria. Existe um tempo de provação, mas terá um tempo de refrigério na alma. Glória a Deus. É compreender a palavra. Glória a Jesus. Por isso que
eu chorei quando eu vi esse testemunho. Se eu achar, eu vou colocar no grupo lá de obreiros. De um homem, quer dizer. Ele começou a servir o exército. Só que daí a mãe dele morre. Depois que a mãe dele morre, quando ele está dentro da casa lá vendo as coisas, ele acha a Bíblia da mãe dele. Desse tamanho assim, ó, a Bíblia era pequena. E ele se converte ao Evangelho. Só que lá na Coreia do Norte ele não pode saber que a pessoa se converteu ao Evangelho. Só que ele morava, pastor Val, dentro da casa da mãe dele. E a mãe dele não podia falar para ele que ela era crente. Só que ele começou a lembrar da mãe dele sussurrando pela casa. Ele começou a lembrar da mãe dele não verbalizando letra de hinos, mas sabe quando você fica assim, ó? A mãe dele fazendo sons de adoração ao Senhor. Olha que situação, irmãos. Mas sabe por que não desiste? Porque compreendeu a palavra. Hoje, irmãos, nós temos um bom carro, nós temos uma boa casa, nós temos um bom emprego. O que sai dos nossos lábios é a palavra desistir e parar. O que sai dos nossos lábios é vou desistir, eu vou parar com tudo. Deus tem nos abençoado tanto. Aleluia, Senhor. O que nós queremos é jogar tudo por alto. O que nós queremos eu não vou parar. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque não compreendemos a palavra. Aleluia, Jesus. Então a terra que representa esse solo é que compreende a palavra. Permite que ela habite no seu ser. É necessário. Então vamos lá, nós já falamos sobre isso. Viver a palavra. C. Comportaram como sedentos e ansiosos por água. O nosso comportamento. Eu já disse aqui, irmãos, e vou verbalizar novamente. Deus não acredita no que você fala. Deus só acredita no que você fala se está coerente com as suas atitudes. Às vezes Deus derrama poder aqui, Deus faz. Aí nós saímos daqui agora, eu vou buscar, eu morro pelo Evangelho, eu vou. Quando chega, os nossos comportamentos são totalmente diferentes. Deus só vai acreditar no que você fala quando o seu comportamento for aquilo que você está falando. Então, a pessoa que tem a boa terra e ela deixa a palavra tratar com ela vive a palavra, as atitudes dela é diferente de uma pessoa que não deixa a palavra penetrar no coração dela. Por quê? Porque quando eu deixo a palavra penetrar no meu coração, sabe qual é o meu comportamento? Em buscar a Deus. Você lembra que o salmista disse no Salmo? Assim como a corça brama pelas águas correntes, assim a minha alma tem sede de ti. O que leva um homem a escrever o Salmo 23 e dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe por quê? Sabe qual era a diferença de Davi? Irmão, Davi errava, Davi pecava. Mas sabe por que Davi era chamado segundo o coração de Deus? Porque ele tinha sede de Deus. Ele buscava o Senhor. Ele tinha sede. Como eu tenho sede dessa água que bebemos, a nossa alma tem que ter sede da presença de Deus. George Miller foi um grande homem que tratou de crianças órfãos. Um dia a rainha da Inglaterra bateu na porta do seu orfanato querendo falar com ele. Bateram na porta do quarto dele. Ele disse: não posso sair. Mas é a rainha da Inglaterra, fale para ela esperar, porque eu estou em audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não existe nada melhor que a presença de Deus. Sabe o que o Espírito Santo falou essa semana para mim? Cuidado com as distrações. Meu povo está distraído. O diabo vem semear. E o diabo semeia. Lembra da parábola do joio e do trigo? O homem semeou a boa semente, mas veio o maligno à noite e semeou o quê?
o joio, distração. Sabe por que a nossa mente é contaminada? Sabe por que a nossa mente é ferida? Porque estamos andando distraídos. O nosso comportamento já não é mais com aquilo que falamos. O nosso comportamento já não é mais como o hino que cantamos aqui. Eu me rasgo por inteiro. Não, não somos assim. Aleluia, Jesus. Preferimos as nossas coisas do que a presença de Deus. Preferimos para nós primeiro do que se dedicar a Deus. É a realidade hoje. E eu me encaixo nela. Primeiro para mim, depois Deus. Primeiro os meus sonhos, os meus projetos, a minha vida, depois Deus. Só veremos a glória de Deus quando o nosso comportamento foi buscar a Ele, como nós buscamos esse copo d'água. Sabe, o sinal que a nossa mente está doente é quando nós trocamos a presença de Deus pelas migalhas que o mundo oferece. O Espírito Santo bradou no meu coração que eu comecei a chorar no meio da linha de montagem, assim, ó. O Espírito Santo começou, eu comecei a chorar. O Espírito Santo falou assim: tome cuidado com as distrações, o meu povo está distraído. O meu povo está distraído. O meu povo está sendo ferido pelo maligno porque está distraído. O meu povo está ferido pelo maligno. Coisas estão roubando o meu projeto. Coisas estão roubando a minha promessa. Coisas estão roubando a minha palavra. Porque o meu povo está distraído. Qualquer coisa nos interte, irmão. Qualquer coisa nos rouba a presença de Deus. Qualquer coisinha rouba o nosso tempo. E aquilo vai aniquilando a nossa mente. O nosso comportamento. Como tem sido o seu comportamento? Você responde para você mesmo. Como tem sido o seu comportamento dia a dia? Você tem dado prioridade a Deus? Sabe o que é mais engraçado depois? Me desculpe, irmãos, mas eu estou aqui hoje como profeta. Deus falou comigo essa semana. E depois a gente senta no sofá e quer reclamar com Deus. Depois a gente senta e quer reclamar da igreja. Depois a gente senta e quer reclamar de A, B, C. Quando o meu comportamento é para buscar Deus, não importa quem está louvando aqui, eu vou adorar porque eu quero Deus. Quando o meu comportamento é para buscar Deus, não importa quem está pregando, eu vou levantar a mão e vou dar glória, sabe por quê? Porque a minha vontade é de buscar o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Depois a gente quer reclamar. Reclamar do quê? Como tem sido o nosso comportamento? Então o nosso comportamento vai determinar se a nossa mente está curada ou não. O nosso comportamento vai determinar se a nossa mente está frutificando ou não. Quais são os frutos do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5. Capítulo 6 ou capítulo 5? Capítulo 5. Veja lá, frutos do Espírito Santo. É aquilo que está saindo de mim? Estou curado. Se não é aquilo que está saindo de mim, aqueles frutos, alguma coisa está errada, eu estou doente. Quais são os frutos que têm saído? Qual é o desejo que está no teu coração? O que está permeando na tua mente? Irmão, tem pessoas que saem de dentro da igreja e tem coragem de ir em outro lugar falar mal da igreja. Ah, porque está acontecendo isso? Ah, porque está acontecendo aquilo? Ah, porque... Irmão, eu fico indignado com isso. Pessoas que estão doentes dentro da igreja. Ah, porque o irmão, eu não quero nem saber o que está... Eu quero Deus. Eu quero a presença de Deus. Eu quero adorar a Deus. Eu quero estar na presença. Eu não quero nem saber o que o pastor Val fala de mim. Eu não quero nem saber que aula. Eu quero a presença de Deus dentro de mim. Que falta de maturidade, irmãos. Qualquer coisa nos rouba a atenção. Qualquer coisa rouba o projeto, o sonho que Deus implantou. Ei, o sonho que Deus plantou no teu coração é seu sonho. Não
Não deixe ninguém roubar. Não deixe o diabo arrebatar do teu coração. Viva os projetos de Deus. Aleluia. Irmãos, eu estava vendo uma pesquisa. Sabe por quê? Eu não estou achando desculpa para isso. Não me interpretem mal, por favor. Não me interpretem mal o que eu vou falar aqui. Não é uma desculpa, porque a pessoa que pratica isso não é, para mim não tem desculpa. Mas eu estava vendo um estudo. Sabe por quê? Pessoas estão entrando em depressão, um dos motivos, pessoas estão se matando, ou a mulher manda matar o esposo, ou o esposo mata a mulher. Sabe o que é isso? Dependência emocional, irmãos. O Brasil, 80% da população tem dependência emocional. Irmãos, se Noé tivesse dependência emocional, ele nunca tinha construído a arca. Sabe que a pessoa em dependência emocional precisa da aprovação das pessoas, precisa da aprovação daquilo. Irmão, deixa eu dizer para você, Deus colocou no teu coração um projeto. É você que precisa acreditar. É eu que preciso acreditar no projeto. Aleluia, Senhor. Você acha que esse homem não escutou coisa? Viu? Você vai lá no bosque fazer o quê? Tem igreja aqui. Mas Deus colocou no coração dele. O que Deus colocou no teu coração é teu. O projeto é teu. O sonho é teu. Então vai viver os sonhos de Deus. Vai frutificar. Mas é preciso compreender e buscar a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Ah, mas falou. Ah, deixa que bela, viu? Sabe uma vez que um pastor encontrou comigo? Encontrou comigo um pastor. Ele fala que é amigo meu ainda. Viu? Você está bem? Eu estou bem. Então, porque vieram falar de você para mim, né? O que falaram? Falaram que você é louco, que você é doido. Eu falei, que mais? Ah, toma o fulano, o Bruno está aí na sua igreja. Lá tá. Então, tome cuidado que ele é meio loucão, ele é meio doido. Não, estou aqui. E daí? Estão falando. Ah, o pastor Bruno quando pega o microfone grita, e daí? Ah, o pastor Bruno, e daí? Não estou nem, irmão, estou na presença do Rei. Eu quero a presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu entendi a palavra. Eu entendi o plano e o projeto de Deus para a minha vida. A minha mente está curada. E sabe o que eu quero fazer, Diácono Lucas? Eu quero frutificar. Eu quero ser uma árvore que dê fruto. Eu quero que as pessoas cheguem perto de mim e saiam curadas. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Deus precisa de você no campo de batalha. Aleluia, Jesus. Abaixo e que ande faz. Aleluia, Senhor. 3. Não era movido pelo entusiasmo das boas novas, mas pela obstinação de aprender. Sabe quando eu sei que eu sou curado? Quando eu sinto para aprender a palavra, eu tenho prazer em ouvir a palavra. Aleluia, Senhor. Sabe que irmãos, eu tenho rodado pregando em algumas igrejas. Sabe o que eu vejo, irmão? Na hora da pregação, pessoas conversando, pessoas mexendo no celular. Pessoas levantando para ir no banheiro. Não existe, irmão, me desculpa. Olha, quer que eu fale para você? Nem a água que nós servimos aqui é para servir na hora da palavra. Na hora da palavra não pode ter movimentação. Essa pessoa está tão distraída, pastor Val. Eu tinha um pastor, irmão, pastor que pensa. Ele falou, irmãos, na época que começou a febre do celular, né? Irmãos, eu sei que cada um dos irmãos tem celular. Não é para atender durante o culto. Mas se for uma mensagem urgente, você não vai conseguir resolver. Você está no lugar certo, na posição certa, onde vai acontecer o milagre. Então não precisa se preocupar, mas se não precisa se preocupar. Desliga o celular. Agora o pregador está pregando. O pregador está suado. A pessoa está aqui, ó. Ou conversa, ou levanta, bebe água, ou vai no banheiro. Não tenha a obstinação de aprender, de sentar para aprender. Uma coisa que eu respeito o pastor Val é nisso, irmãos. Ele sempre, por mais que ele sempre senta para aprender. Quando eu me converti, ele me chamou para me pregar lá na igreja do Oriente. Eu não sabia nem pregar. Ele me fez o convite.
Eu lembro a mensagem até hoje, que eu preguei sobre os 12 espias. Não sabia pregar, diagnóstico. Era novo convertido, mas ele chamou. Sentar para aprender. A gente precisa entender que a gente precisa sentar para aprender. Na hora da palavra não pode ter movimentação. Na hora da palavra não pode levantar para ir no banheiro. A não ser que a pessoa tenha problema de bexiga, problema de pressão, é diferente, irmão. A pessoa precisa tomar. É coisa isolada. Mas, irmão, eu vejo em algumas igrejas, irmão, dá vontade de parar assim, ó, e entregar o microfone e ir embora. Irmão, na hora da palavra eu não gosto nem que eu culto, irmão. Que é a hora que eu vou sentar para ouvir e aprender. Mas quando eu estou com a mente doente, qualquer coisinha consegue me distrair. Verdade, Jesus. E como que a palavra vai frutificar? Como que a palavra vai penetrar? Aí chega no final do culto e fala assim: nossa, o que foi pregado? Nossa, que pastor, que mensagem que foi mesmo? Aonde o pastor leu mesmo? Sabe por quê, irmão? Porque está distraído. Se distrai facilmente. E outra coisa, irmãos, é preciso nós ressaltar aqui essa noite que os discípulos não eram pessoas perfeitas. Não eram pessoas que com a mente extraordinária. Ao contrário, os discípulos, eles tinham muitos defeitos. Eles fracassaram em algumas atitudes deles. Eles tomaram decisões erradas. Os discípulos tinham conflitos internos. João, ele tinha a personalidade de um psicopata. Pedro andava com a espada. Tinha os seus conflitos interiores. Os dois irmãos queriam um sentar à direita e outro à esquerda. E a mãe apoiando, foi falar com Jesus ainda. Não eram pessoas perfeitas. Mas sabe qual era o diferencial deles? Tirando Judas. Mas eles preferiram vencer os conflitos. Aleluia, Jesus. Sabe qual foi o diferencial deles, pastor Denilson? Eles sentaram para aprender com o mestre dos mestres. Aleluia, Senhor. Sabe qual foi o diferencial deles? Eles pararam para ouvir. E quando a gente para ouvir, a gente tem tendência de crescer. Quando a gente para aprender, a gente tem tendência de crescer. Sabe qual foi o diferencial dos discípulos? Sabe por que eles tiveram a mente que frutificou? Sabe por que eles foram capazes de dar a própria vida por amor ao Evangelho? Porque eles sabiam que não bastava eles dizer que amava, não bastava de só seguir a Jesus ou dizer que amava Ele, mas seguir a Jesus, sabe o que exigiu deles? Reconhecer as próprias misérias. Sabe como eu sei que eu estou no caminho certo para ter uma terra boa? Quando eu reconheço as minhas falhas diante do Senhor, quando eu reconheço as minhas misérias na presença do Senhor. Aleluia, Senhor. Lembra a primeira terra? A pessoa que anda no seu próprio orgulho, no seu próprio caminho. A pessoa cria um caminho: eu sirvo a Deus desse jeito aqui, ó. Eu sou assim, eu vou morrer assim. Vai morrer assim e vai para o inferno. Eles venceram, eles tiveram que enfrentar o egoísmo, eles tiveram que enfrentar o individualismo, o orgulho que contaminava diariamente o terreno das suas emoções. Ou seja, eles venceram tudo isso que contaminava a mente deles. Mas foi preciso vencer a reconhecer. Sabe como se começa uma oração? Reconhecendo o pecado primeiro. Convicção de pecado. A gente tem que orar assim: Espírito Santo, aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando, me mostra. A pessoa, quando não entende isso, ela segue Jesus de longe. Mas quando a pessoa fala: não, realmente eu preciso, realmente não é assim que serve, realmente eu preciso ser curado, restaurado, realmente eu preciso disso. Aleluia, Senhor.
Abra comigo Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Jesus, ele nos dá esse ensinamento. Capítulo 18, versículo 9. Versículo 9. Diz assim, ó. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Olha só. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. De quem que Jesus pregou? Contou essa parábola para as pessoas que confiavam em quem? Nelas mesmas. Está diferente aí, Rafael? Leia para nós. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Sabe o que é isso aí? Pessoa orgulhosa. Sabe o que é isso aí? Pessoa que está à beira do caminho, que não aceita a verdade, que não aceita ser disciplinado, que não aceita a correção, que criou algo dentro da cabeça e falou: eu sirvo a Deus desse jeito e pronto, acabou. Então vamos lá. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha lá, eu dou dízimo, eu jejuo, eu oro, eu pago preço, eu faço acontecer. Jesus está dizendo: quem foi justificado? Aquele que nem olhar para o céu olhava, mas ele batia no peito: Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu preciso. Deixa eu dizer algo para você aqui. Nós não somos perfeitos, então nós precisamos confessar nossos pecados. Sabe por que nós confessamos o pecado? Para ser sarado. Quando você confessa, você é sarado. Você é justificado, sarado. Então, qual foi a diferença? Por que os discípulos, irmão? Porque eles chegavam, ele não tinha medo de demonstrar quem eles são de verdade. Sabe por que Judas, já falei isso e falo de novo, não foi justificado? Sabe por que Judas entregou Jesus? Porque Judas era orgulhoso. Ele confiava na sua inteligência, na sua sabedoria. Ele confiava no seu entendimento. Ele não deixou, Rafael, que a palavra de Jesus penetrasse no coração dele e tratasse com ele. Mas João não, o discípulo do amor. Jesus, que caia fogo do céu e consuma. Pedro, arranca a espada. O outro é soberbo e quer roubar. Um quer sentar do lado direito, outro esquerdo. Os outros demonstravam quem eles eram de verdade. Não se esconderam, mas eles entenderam que precisava reconhecer os seus erros, reconhecer os seus fracassos, reconhecer as suas misérias. Por incrível que pareça, irmão, Deus, ele deu os 10 mandamentos para Moisés. O decálogo. A lei é como o aio. A lei veio mostrar aonde o povo estava errando. Você lembra que para ser uma boa terra você precisa compreender a palavra? Então sabe como eu sei que a minha mente está sendo curada? Quando eu entro em contato com a palavra e eu falo igual a Isaías: ai de mim que vou perecer. Ai de mim que sou um homem pecador e de impuros lábios,
e que habito no meio de homens impuros lábios. Então, quando eu conheço a palavra, eu vou entender que eu estou muito longe daquilo que é a perfeição de Deus. Então, quando eu compreendo a palavra, eu começo a confessar os meus pecados e começo a ver os meus erros. Tem gente cometendo pecado aí, e eu vou falar aqui, a pessoa não lê nem a Bíblia, irmão, que ela comete o pecado, nem sabe que é pecado, e acha que está certo aí. Mas falar mal do irmão, defamar o irmão, mentira. Eu ouvi um pastor aí uma vez, irmão, dizer que tem até mentira santa. Não, se a mentira for santa, não pode mentir. É verdade, irmão. Só não conhece a palavra. Às vezes, sabe, a pessoa fala até, eu acho que Deus lá, irmão, porque não tem contato com a palavra. Porque a partir do momento que eu começo a ter contato com a palavra, eu começo a ver as minhas falhas. É como quando, você que não lê a Bíblia, começa a ler. Você vai ver, é como parece que você entrou diante de um espelho assim, ó. Aí você começa a olhar para você mesmo. Nossa, eu faço tudo isso. Nossa, eu faço tudo isso que a palavra está dizendo, eu faço, e é errado. É como você entrar diante do espelho, Diaconisa Rosa. Porque a palavra de Deus é como um espelho. Quando você começa a ler e estudar ela, você começa a ver, você entra na frente do espelho, você começa a ver como você é pecador. Então o sinal que eu estou sendo curado é quando eu começo a ver e confessar os meus pecados. Na presença de Deus não existe ninguém certo, irmãos. Nós nunca vamos estar certos na presença de Deus, porque somos homens falhos e pecadores. Os discípulos entenderam isso. Por isso que eles foram capazes de morrer pelo Evangelho. Por isso que eles foram capazes de abandonar tudo pelo Evangelho. Porque quando eles começaram a confessar as misérias, a palavra de Deus ela foi tratando e foi curando. Outra coisa que eu aprendo aqui: Jesus usava várias ferramentas para corrigir os solos dos seus discípulos. E é aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Jesus usava várias ferramentas. Quando Jesus pegou os discípulos, era pedra bruta. E Jesus, como conhecia a mente do homem, Jesus sabia dos traumas e dos conflitos de cada um. Porque os discípulos, irmãos, pensa nos homens trabalhosos. Pensa nos homens que deram trabalho para Jesus. São os discípulos. Deram trabalho. Deram trabalho demais. Mas o que Jesus fazia? Qual era a forma? E agora que eu quero que você, irmãos, é por isso que Pedro ele vai falar assim, ó, regozijai-vos na tribulação. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, eu dou glória por tudo aquilo que eu passei. Agora você vai entender por quê. Quando Jesus começou a trabalhar com os discípulos, Jesus usava os medos e os traumas deles para corrigir eles. Vamos lá. Vamos supor, o Pedro era um homem sanguíneo. Então Jesus colocava Pedro em situações para que ele pudesse praticar o domínio próprio. O João tinha um instinto animal, um cara violento. Jesus colocava ele em situações para que eles se enxergasse, visse e fosse tratado por aquilo ali. Então, na nossa vida, quando Deus permite uma luta chegar na sua vida, é para tratar algo em você. Por incrível que pareça, quando Deus permite, mas preste atenção, existe luta que você pega com a sua mão, mas é quando você está andando na palavra, quando você não tomou nenhuma decisão precipitada, você está caminhando como Jó, caminhando certo, mas de repente vira tudo. De repente chega a notícia ruim. De
De repente a porta se fecha de emprego. É porque Jesus quer te levar para o deserto, porque Ele quer tratar com você. Ele quer usar essa ferramenta para tratar com você. Por incrível que pareça, situações, Jesus colocava os discípulos em situações difíceis. Eles entravam em contato com os seus próprios medos. Sabe para quê? Para enfrentar os seus conflitos, para ser curado. Aí eu consigo entender, porque o apóstolo Paulo diz, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, eu quero ler juntamente com vocês. Romanos capítulo 8, versículo 28. É por isso que ele escreveu isso aqui, irmãos. Agora eu consigo entender, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem, todas as lutas contribuem para o seu bem, para tratar você, para fazer você frutificar na presença de Deus. Então, toda vez que Deus começar a tratar com você, Deus vai tirar, vai levar você no deserto para tratar com você. Jesus vai usar os seus medos, Jesus vai usar os conflitos dentro de você para Ele tratar com você. Uma vez um pastor disse para mim assim: ó, enquanto você não vencer, enquanto você for reprovado, Jesus vai continuar provando você naquilo que você precisa ser aprovado. Deus não podia ter tirado o povo do Egito e colocado dentro da terra prometida? Mas o que Deus fez? Deus precisava tratar com o povo. O que Deus fez? Deus pega o povo e leva para o deserto. Jesus é levado para o deserto. Então, quando o deserto chega na vida do cristão, não é para murmurarmos, não é para pararmos, não é para desistirmos. É algo que Deus quer fazer na sua vida. E Deus precisa usar essa ferramenta para mudar a tua história. Então é por isso que Pedro fala só: regozijai-vos na tribulação. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: ó, em tudo dá graça. Está chorando da graça, está sorrindo da graça, está triste da graça. Sabe por quê? Porque Deus está usando os seus medos, Deus está usando os seus conflitos, o Espírito Santo está usando tudo o que tem dentro de você para mudar o seu entendimento e a sua mente. Enquanto você não vencer, for aprovado, você vai continuar. Mas dá um exemplo bíblico para mim então. O povo, caminhada de 40 dias, levou 40 anos e não entraram, porque não conseguiram ser aprovados. Você está entendendo porque existe milagre que já era para ter acontecido e não aconteceu? Porque a gente não consegue ser aprovado. Olha o versículo que acabou de dizer: todas as coisas contribuem. Pô, mas como vai contribuir para algo dentro do teu lar? Eu lembro quando meu pai perdeu a habilitação dele por causa da bebida. Meu pai desempregado. Ele perdeu a ferramenta de trabalho. Cheguei para o diácono Rafael e falei: Rafael, o que vai ser agora do meu pai? Eu não tenho condição de ajudar ele, Rafael. Eu olhei para o Rafael e falei assim: mas eu vou ter que aguentar firme, porque através disso Deus vai tratar com meu pai. E sabe como eu sei? Porque foi Deus que levou meu pai para o deserto. Porque mesmo sem trabalhar não faltou, não tinha regalia, irmão. Porque deserto de Deus não tem regalia não, viu? Deserto de Deus é o maná de cada dia. O deserto de Deus é uma... Quem já viveu o deserto de Deus sabe. É o maná de cada dia. Não tem regalia não. É no limite. Mas não vai faltar. Mas não vai faltar. É no limite, mas não vai faltar. Não faltava. Meu pai conseguiu pagar a água, conseguiu pagar a luz, conseguiu pagar a casa, conseguiu comer. Tinha dia que era arroz e feijão, mas tinha.
E Deus salvou ele. Aleluia, Jesus. Enquanto você não ser aprovado, Deus não vai te liberar você para o próximo nível. Enquanto deixar a imaturidade te vencer, você vai patinar ali. Deus não vai te aprovar. Deus vai usar os seus medos para te curar. Deus vai usar os meus medos para me curar. Deus vai usar os desertos da vida, os nossos conflitos pessoais para nos curar. Vai chegar uma hora, como o pastor César Cavalcante pregou, né, Rafael? De Jacó. Jacó era um homem fujão. Fugia dos momentos difíceis. Apertava, queria abandonar. Apertava, vou desistir, vou abandonar. Mas chegou uma hora que Deus falou assim: não, eu preciso curar. Eu preciso levar você para um nível maior. Eu preciso que você saia desse patamar e suba, porque eu tenho coisas grandes. Aí Deus permitiu. Chegou uma hora que não tinha como ele fugir mais, que ele teve que se apresentar e enfrentar o problema. Enquanto você não ser aprovado, Deus não vai te liberar para o próximo nível. E sabe quando eu sei que a minha mente ela está curada? Quando no meio da luta eu consigo levantar a mão e dar glória. Quando comendo somente arroz, irmão, somente arroz, eu consigo levantar o prato e dizer: Pai, graças eu te dou. Aleluia. Mesmo às vezes não tendo uma vestimenta boa, mas graças eu te dou. Mesmo passando no estreito, mas graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou. Para me encerrar, irmãos, na crucificação, quando Cristo estava sendo crucificado, quem olhava para Jesus falava assim: ó, ele é um derrotado e os seus discípulos são um derrotado. A obra que ele fez não valeu de nada. O que esse mestre fez não valeu de nada. Só que Jesus, quando ele é crucificado, ele ressuscita, ele vai atrás dos discípulos novamente. Ele encontra os discípulos fazendo aquilo que eles faziam antes. Pedro estava pescando, as pessoas cuspiam, os povos bateram, traiu, mas ele ainda não desistiu. Sabe por quê, irmãos? Jesus não descarta ninguém, porque Jesus confia nas sementes que ele lança. Aquilo que Deus falou acerca de cada um aqui, ó, Deus tem um sonho, Deus colocou um projeto aqui na vida de cada um. Às vezes nem a pessoa mesmo confia, mas Deus confia. E é por isso que ele não descarta a pessoa. Ele é capaz de pegar uma prostituta, está lá em Lucas capítulo 7, versículo 37, e lapidar ela. Ele é capaz de pegar um coletor de impostos como Zaqueu, corrupto e dissimulado, e transformar a ele a ponto de superar um fariseu no reino espiritual. Ele é capaz de pegar um psicopata desumano e violento como Paulo e fazer esse homem ser perseguido e sofrer e amar o evangelho como ninguém amou aqui na face da terra. As pessoas desistem de si mesmo. Sabe o que o Espírito Santo falou para o meu coração? As pessoas estão distraídas e as pessoas estão desistindo dela mesmo. Eu não desisto do ser humano, eu não desisto da minha promessa, eu não desisto da minha palavra, mas a própria pessoa desiste. Ela mesmo desiste, abre mão. A pessoa pode sair daqui e ir num bar beber, desistindo dela mesma,
Mas só que Deus ainda não desiste dela. Deus vai atrás dela. Sabe qual é o problema, irmão? Pare de desistir de você mesmo. Não desista de você. Não desista da tua vida. Não desista do projeto de Deus. Se coloca de pé, irmãos, em nome de Jesus. As pessoas estão desistindo dela mesmo. Não desista, irmãos. Não desista da promessa de Deus. Não desista daquilo que Deus está falando, porque você vai ser. Ah, pastor, mas eu estou vivendo uma tribulação tão grande. Pega essa tribulação para tratar a tua mente. Ah, estou vivendo uma perseguição. Pega essa perseguição para você ser curado, para mostrar para Deus que você tem uma maturidade espiritual. Ah, mas eu estou passando dificuldade. Pega essa dificuldade para que você seja tratado, mas não desista de você mesmo. Pessoas estão dentro da presença de Deus, estão desistindo dela mesmo, abandonando ela mesmo, vivendo cabisbaixo, triste. Não desista de você, porque o mestre dos mestres não desiste da sua vida. Aleluia, Senhor. Sabe por que você está aqui hoje? Não é porque você é bom, porque você é bonito, tem uma conta bancária, não é porque você tem um nome, não. É porque Ele não desistiu de você. Desistiram de você. Seu pai desistiu, sua mãe desistiu, sua família desistiu, mas Ele não desistiu de você. Aleluia, Senhor. Então não desista de você. Glória, Senhor. Feche seus olhos. Não desista de você. Risque essa palavra do seu dicionário. Desistir, parar, risque. Deus quer te levar, Deus quer te curar, Deus quer fazer você frutificar na presença dEle. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus. Pai, obrigado por tua palavra. O Senhor não desiste de nós, Senhor, mas nós desistimos de nós mesmos. Nós estamos andando distraídos e nós estamos desistindo de tudo aquilo que o Senhor está fazendo por nós, Pai. Mas essa noite o Senhor nos trouxe aqui para receber essa palavra de ânimo. E através do seu bendito Espírito Santo nós poderemos falar assim: regozijaremos nas tribulações. Regozijaremos nas tribulações. Nós conseguiremos falar como os nossos antepassados falaram, Senhor, que até no último dia eles não desistiram do Senhor e partiram dessa terra mesmo na dor, mas partiram te louvando e te adorando, meu Pai. Senhor, continue curando a nossa mente, que nós venhamos vencer o nosso orgulho, que nós venhamos vencer, meu Pai, tudo aquilo que tenta nos prender e nos paralisar, Senhor. Mas que nós venhamos pegar as dificuldades e como um arado que ara a terra, venhamos arar a nossa mente, meu Pai, para que possamos receber a Tua semente e frutificar na Tua presença. Pai, continue nos abençoando e nos fortalecendo. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez sobre a nossa vida. Pai, abençoe os Teus filhos. O Senhor sabe os conflitos, o Senhor sabe as lutas, as guerras interiores. Mas a Tua palavra essa noite é: enquanto eles não vencerem essa guerra, eles não vão ser aprovados, Pai. E eles precisam pegar essa dificuldade para eles crescer na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo ajude a eles e capacite eles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo a vida dos Teus filhos. E uma linda salva de palmas para Jesus, irmão.